Olá, prazer, eu sou a Gabi Taróloga e hoje eu decidi trazer o tema de ancestralidade e despertar mediúnico. Todos falam que o despertar mediúnico é algo lindo, realizado, e quando você desperta a sua mediunidade, você chega num patamar assim elevado, como se o mundo pra você fosse diferente, e não é assim que funciona. O que normalmente acontece em momentos difíceis, não é simples, muito menos algo pra ser romantizado na internet, como tá sendo hoje em dia. O meu despertar, por exemplo, eu passei anos da minha infância sendo sonâmbula, frequentemente levantando à noite, assustando os meus pais, o meu irmão, a minha família. Fui em vários lugares para tentar descobrir o que era isso e ninguém sabia o que era. Hoje, eu como taróloga e magista, eu sei que eu sou uma médium de transporte, uma médium de cura. Consigo hoje, com a minha mediunidade, ajudar várias pessoas que têm dúvidas sobre o seu caminho mediúnico, até mesmo sobre autoconhecimento. Porém, a minha jornada ela não foi simples, não foi fácil. Eu tive muita dificuldade para me encontrar, porque eu tive muitos problemas de que eu não queria estar em nenhuma religião, de me afiliar a algo, a ter ali aquele comprometimento direto, de ter que todos os dias, todas as semanas, me dedicar devotamente a algo. Justamente porque eu sabia que eu precisava de algo maior, que eu gostaria de desenvolver minha mediunidade, porém eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo do que eu via. 2, eu não sabia qual caminho tomar. 3, eu nem sabia por onde começar. E 4, o que eu falei, eu não queria me afiliar a nenhuma religião. Até porque eu tinha diversas crenças que eu acreditava, eu não conseguia escolher uma só. E tinha várias questões dentro da espiritualidade e de algumas religiões que eu não concordava, ao ponto de eu fazer parte daquilo e esquecer que aquilo fazia parte da espiritualidade, de frequentar, de evoluir ali dentro de tal religião. A maior dificuldade hoje em dia de todo mundo que quer começar a desenvolver ali sua mediunidade, o seu caminho no mundo espiritual, porque não sabe exatamente por onde começar. Você não precisa de religião, nem ter milhares de linhagens de ancestralidade com tal mediunidade para que você possa seguir aquilo. Então, por exemplo, você não precisa ter 300 anos na sua família de pessoas que são bruxas, tarólogas, magistas, para você poder hoje ser uma bruxa, taróloga, magista, umbandista. Não importa. A ancestralidade, óbvio, é algo que tem peso. Porém, antes de lembrar dos seus ancestrais, você tem que lembrar também que você tem vidas passadas, de que você já foi alguém, de que seu espírito já traz coisas consigo. Então, fala muito mais sobre você do que sobre seus ancestrais. A ancestralidade, sim, é algo importante. Porém, para lembrar das nossas raízes. E você pode descobrir isso sozinho. Ser a primeira bruxa da sua família. Ser o primeiro umbandista de uma linhagem inteira de pessoas cristãs. Hoje, o que eu indico para todas as pessoas é o estudo. O conhecimento ninguém tira de você. E só o conhecimento vai fazer com que você realmente consiga decidir de forma consciente e espiritual o que é melhor para você no seu caminho mediúnico. A mediunidade é algo que todos nós temos, todos nós somos médiums. A única diferença é que cada um de nós tem um tipo de mediunidade. Claro que algumas pessoas podem compartilhar da mesma mediunidade, porém, cada um tem o seu jeito de desenvolver aquela mediunidade, né? Quando você tem conhecimento sobre a história de uma religião, sobre o que essa religião traz, como é o fundamento dela, como a sua mediunidade vai se desenvolver nessa religião, quais os fundamentos históricos por trás dessa religião, o que eles acreditam, o que eles pregam, o que eles fazem em prol do outro. Quando você estuda tudo isso, você consegue assimilar qual é a melhor e qual você se identifica mais. Porque não tem caminho certo ou errado na espiritualidade. Não tem jeito bom ou ruim de você começar. Existe o jeito que é mais fácil pra você, o jeito que você se identifica, o jeito que o seu caminho fica mais fácil, o que o fardo fica menos pesado. Porque você desenvolver a sua mediunidade e aflorar a sua intuição e espiritualidade é um fardo. É algo pesado que nem todos estão prontos pra carregar. Porque você, por exemplo, ser um médium de visão, você tem que entender que nem sempre você vai ver coisas bonitas. Às vezes você pode ver, sim, um guia, um orixá, algo lindo, mas você também pode lidar com espíritos obsessores, eguns e coisas muito ruins no seu dia a dia que você tem que estar preparado psicologicamente para lidar. Médios de transporte, por exemplo, você tá sempre ali ajudando a pessoa, pegando as dores do outro, porém ninguém fala sobre a sobrecarga que os médios de transporte sentem diariamente por pegar a dor do outro e ninguém entender a dele. Você tá sempre ali lidando com os sentimentos dos outros, as pessoas entrando e saindo na sua vida quando elas melhoram ali, e você sempre
sempre estando nesse ciclo de ajudar a ver a pessoa feliz e seguir, ajudar a ver a pessoa feliz e seguir. Então, todo mundo vê a mediunidade, porém ninguém entende o fardo que é ser um médium e entender mais a sua mediunidade, aflorar a sua mediunidade, explorar ela, desenvolvê-la conscientemente. Desenvolver a mediunidade, como eu falei, não exige uma religião, mas sim conhecimento. Conhecimento de quem você é, conhecimento de como talvez os seus guias querem se comunicar com você, daquilo que você acredita, como você quer se posicionar diante a isso. Você quer, por exemplo, cultuar ali deuses antigos, Hécate, Dionísio e por aí vai. Como você vai conseguir aflorar e aperfeiçoar a sua mediunidade através disso? Só consegue através de estudo, de dedicação, de estudo da história, o que veio antes de você, como as pessoas que antes de você... Ancestralidade, né? Não precisa ser seus parentes, mas seus ancestrais, pessoas que pisaram aqui antes de você, como elas cultuavam esses deuses, como elas serviam a essas pessoas, o que se servir ali aquele deus, se dedicar àquela crença, fez na vida daquela pessoa, na espiritualidade daquela pessoa, na mediunidade de cada um. Por isso que hoje em dia, por mais que a gente tenha muito acesso ao conhecimento, muita gente deixou de procurar e só tá seguindo o efeito manada. Então, na internet, a gente vê diversos tipos de diversidade de religião. E isso é ótimo. A gente vê que tem espaço para todo tipo de crença. Porém, consequentemente, com todo tipo de crença, as pessoas que não sabem a qual caminho seguir pegam talvez nesse momento de fragilidade, que é o nosso despertar mediúnico, que é um momento muito frágil e sensível, porque normalmente não acontece no momento lindo da vida, na mão de terceiras pessoas que lá na frente pode ser que elas te frustrem, então acabam iniciando ali uma primeira religião, chegam um ano depois fala, não, eu não me identifico com isso aqui, eu não acredito nisso, eu passei um tempão aqui me dedicando, aflorando ali a minha mediunidade, como que eu vou sair disso? Porque será que eu posso cultuar isso em casa? Será que eu consigo me desenvolver sozinha? Eu preciso disso aqui para desenvolver, eu não posso sair daqui. Não tem essa necessidade de você se enfiar em qualquer religião sem um conhecimento tanto da história daquela religião, da ancestralidade, como os ancestrais, as pessoas que vieram antes de você. As bruxas, por exemplo, foram queimadas, perseguidas pela sua crença, pela sua fé, pelo seu conhecimento. As religiões também de matriz africana também foram silenciadas por anos, agora estão ganhando voz. Então, o erro não é se dedicar a uma religião, e sim não estudar antes, não entender o que aquilo prega, não concordar com um todo, e sim só buscando algo para se encaixar. Como vem o nosso despertar mediúnico? Normalmente o despertar mediúnico ele acontece em algum momento muito sensível da sua vida, frágil, que você tá perdida consigo mesma. Então, ou você pode ter passado por uma perda, algum momento difícil, a sua vida pode estar desencadeando ali todas as coisas ruins que você possa imaginar, e aí sim, ali é a hora de você olhar e falar, tá, o que eu estou fazendo tão de errado para dar tudo isso? O porquê que normalmente o despertar mediúnico acontece nesses momentos? Como eu falei, a gente tá sensível, fragilizado. Então, a gente abaixa todas as nossas guardas de crenças e aí tudo aquilo que depende da gente, que a gente acredite, que a gente olhe um pouco mais com carinho, é nesse momento que se agarra a nós. Então, quando a gente tá num momento mais fragilizado, é quando, se você for uma médium assim, por exemplo, de visão, que em sonhos vão se revelar coisas para você, de que os sinais num todo vão começar a aparecer, o mundo vai começar a conspirar para que você acredite mais naquilo, né? O universo vai começar a te dar mais sinais de que aquele caminho ali que você precisa seguir. Como eu falei, você vai estar sem os seus escudos ali, né, de proteção, de ai, não, eu não quero ver isso aqui, eu não quero seguir tal coisa. Ah, não, a minha avó, ela era benzedeira, mas Deus me livre. Ah, não, a minha tia era uma cartomante, assim, muito boa, mas eu não quero seguir esse rumo. Nesses momentos que essa crença toda abaixa e a gente fica mais livre ali para conseguir enxergar todos esses sinais. O meu, por exemplo, como eu falei, eu fui anos sonâmbula e aí com 15 anos eu comecei a frequentar um terreiro umbandista. Eu não queria frequentar ao ponto de vestir o branco, incorporar, como eu falei, eu não queria me afiliar a religião nenhuma.
Porém, eu ia sempre ali que eu podia, eu gostava das músicas, dos pontos, eu gostava do ambiente, gostava de frequentar ali, porém, eu não tinha aquela fé absoluta ao ponto de eu me dedicar e ser devota daquilo. 7 anos se passaram comigo indo ali frequentemente ao terreiro, desenvolvendo cada vez mais a minha mediunidade de visão e de cura, né? Eu aprendi reiki, eu convivi ali com pessoas que tinham muito conhecimento, via jogos oraculares de perto, porém, mesmo de perto, eu tinha muito medo de encarar aquilo de frente, de desenvolver mais a minha própria capacidade, porque eu tinha medo de ver coisas, medo de ter que pertencer àquilo. E se eu não pudesse um dia ir, eu ia estar sendo ruim com a minha fé? E se um dia eu não quisesse mais? E se eu me mudasse de cidade, eu seria ruim com a casa ali que eu frequentava? Então, todos esses questionamentos faziam com que eu não me dedicasse e conseguisse desenvolver frequentemente ali a minha mediunidade. Então, por mais que eu desenvolvia, eu não desenvolvia o suficiente que eu deveria desenvolver por medo. Mesmo ali, 7 anos vivendo próximo à religião, eu decidi que eu não queria mais. Então, eu saí, perdi totalmente a minha fé. Tudo aquilo que eu aprendi na religião, eu deixei de praticar. Então eu deixei de orar, deixei de fazer minhas oferendas, deixei de tomar meus banhos, deixei de acreditar. Tanto que quando eu conheci meu esposo, eu falava pra ele, eu não sou uma pessoa de fé, eu não sou uma pessoa de crença, porque eu realmente acreditava que depois que eu saí dali, eu não podia acreditar em mais nada. Cultuar aqueles orixás, aqueles guias, aquelas coisas na minha casa. Eu estava sendo desrespeitosa com a religião, na minha visão, de não entender. 2 anos se passaram, nesses 2 anos eu estudei, li livros, comecei a procurar mais as práticas oraculares, a estudar mais sobre o tarô, a desenvolver mais a minha mediunidade de visão, a cuidar mais ali do meu corpo, da minha espiritualidade e da minha mediunidade como cura, porque ser um médium de cura, você tá o tempo inteiro curando todo mundo, e você fica com as buchas, dando com situações que eu nem era responsável, mas eu acabava sofrendo demais com aquilo, até que eu decidi dar um basta, falar, eu vou acreditar, eu vou ter a minha fé, eu vou me cuidar da minha mediunidade do jeito que eu acredito. E qual é esse jeito? O jeito que eu acredito é me conectar à minha prática oracular. Eu gosto muito do tarô, dos baralhos no geral. Eu leio Sibila Italiana, tarô, baralho Lenormand, né, o cigano. Quando eu descobri que eu não precisava estar afiliada a uma religião, de que eu não precisava ter guias para ler ali do meu lado, que eu não precisava disso tudo, desse compromisso, para eu ter prática oracular, para eu trabalhar com isso, para eu desenvolver ali a minha mediunidade, foi como se fosse um boom na minha cabeça, que clareou ali minha visão para muita coisa. E isso fez com que a minha prática e o meu desenvolvimento mediúnico fosse muito mais leve. A prática oracular, a magia e tudo isso é a minha fonte de renda. Não precisei de uma religião, sim de conhecimento, de estudo, de prática, de treino, de dedicação a mim mesma. Então, o despertar mediúnico, como eu falei, ele não é uma coisa fácil, não é uma coisa linda, não é uma coisa simples, é algo que exige muito de você. Exige autoconhecimento, autopercepção. Sei que a maior dúvida de todos é por onde eu vou começar se eu não tenho uma religião? Pra onde eu vou ir? Eu devo ser umbandista? Eu devo ser do candomblé? Eu devo ser bruxa? O que eu devo ser? Por onde eu começo? Mas eu acredito no banho, mas eu gosto de acender incenso. Mas eu acredito nas pombagiras. Porém, eu também gosto de sexta-feira tomar um banho pra Vênus. E tá tudo bem. Você não precisa deixar de fazer um para você fazer o outro. Você não precisa parar de acreditar em uma prática para você acreditar na outra. Você pode sim acreditar nos deuses gregos, nos deuses egípcios e ao mesmo tempo acreditar no Senhor Jesus Cristo. O que importa é que você tenha conhecimento daquilo tudo que você esteja fazendo, do porquê daquele cristal, do porquê daquela erva, como aquilo vai te trazer para perto do que você acredita. Que a mediunidade em si, ela não é uma competição. Você não pode olhar para o coleguinha e falar, nossa, mas ele já incorpora e eu não. Quer dizer que eu sou menos? Não. Quer dizer que ele é mais desenvolvido. Quer dizer que talvez ele tenha mais facilidade. Ou ele começou antes.
Não é sobre tempo, é sobre conhecimento, é sobre querer, é sobre disposição, é sobre se entregar. Ah, mas Gabi, a minha família inteira é evangélica, mas eu gosto muito das práticas da magia, da bruxaria, e eu não posso sair desse armário de vassoura que me colocaram, e eu não posso ter as minhas práticas. O que eu faço? Eu não sei pra onde começar. Até você ter a sua liberdade, faça como as bruxas faziam antes. Elas eram perseguidas e mortas. Acho que a sua mãe não vai te matar por isso, mas cuide da sua espiritualidade, mais uma vez, de um jeito que seja bom pra você, que te conecte com o seu eu interior, porém que faça sentido. Então, nesses casos, se pode aí causar problema pra você, hoje com a internet, a gente consegue ter a facilidade de, por exemplo, ler livros de bruxaria, de magias, de velas, de ervas, num Kindle, num celular, nos e-books. Então, você não precisa ter um livro físico ao ponto que a sua mãe chegue ali no seu quarto e veja. Você não precisa ter um altar gigantesco para cultuar algum Deus. Você tem a força do seu pensamento. Você tem a sua intenção. A intenção, a fé, é a coisa mais potente que tem em qualquer religião. Tem até uma frase que Jesus fala que se as pessoas tivessem a fé no tamanho de um grão de mostarda, elas conseguiriam mover montanhas. Você não precisa de coisas exorbitantes, ser aquela bruxona do TikTok, expor a sua fé, a sua crença para Deus e todo mundo, sair ali do armário de vassouras para que você consiga cultuar algum Deus, alguma crença e se conectar um pouco mais com a sua mediunidade. Você não precisa de nada disso, tá tudo dentro da sua cabeça, dentro da sua fé, dentro da sua crença, sua própria intuição. Nós bruxas sempre falamos que a intuição, ela manda em tudo. Se você acender um incenso e você não intencionar ele é só mais um palitinho. Se você for fazer um banho de erva e você não intencionar, ele é só mais um chá. O que eu recomendaria para você que tá começando hoje é: primeiro, aproveita o conhecimento que a gente tem aí da internet, as possibilidades de busca de conhecimento que a gente tem hoje, tanto bibliotecas quanto Google, ChatGPT, Gemini e por aí vão. Conheçam as histórias de todas as religiões, de todas elas, antes de você decidir em qual entrar. Principalmente porque existem religiões milenárias e tem religiões que são mais novas. Por exemplo, o cristianismo é uma religião super recente. Não adianta nada, por exemplo, você ser vegana e querer ser, por exemplo, do candomblé. Por mais que eles sacrifiquem os animais com fundamento religioso, que eles utilizem toda ali a carne, a pele do animal, você vegana vai conseguir fazer parte disso? Livros, através de videoaula, através de documentários, através de textos históricos, para entender a história, o fundamento e o que aquela prática religiosa pode agregar na sua vida. Como eu faço para descobrir qual é meu tipo de mediunidade? Você pode procurar qualquer tipo de oraculista, taróloga, até mesmo pessoas que jogam búzios, que façam esse tipo de leitura, né, de descobrimento ali da mediunidade. E aí sim, fica muito mais fácil de você evoluir e de você entender como que aquela mediunidade atua no seu dia a dia. Por exemplo, se você descobrir que você é uma médium de cura através de algum jogo oracular, você vai conseguir lidar com as relações no todo da sua vida de uma maneira muito mais cautelosa. Você vai conseguir ver aonde você se entrega demais, o que você precisa curar ali dentro de você, como que você pode não ficar só com a dor do outro, lidar com essa sua mediunidade ao ponto de que você não vire uma esponja ambulante de problema. E sobre a minha ancestralidade? Você pode perguntar para sua avó se a mãe dela tinha alguma religião ou alguma prática, até mesmo para os seus pais, conversar talvez com tios, procurar documentos ali sobre a sua família. Hoje na internet a gente tem essa facilidade, mais uma vez, de procurar sobrenomes de parentes e tudo mais. Se você quiser também, você pode fazer a busca, né, de uma leitura de vidas passadas se você tiver muita cabeça. Porque na leitura de vidas passadas, você consegue entender quem foi você e o que você trouxe consigo. Porque às vezes não é nem sobre quem foi a sua família, e sim quem você foi, o que você trouxe, com o que você tem que lidar hoje. E se depois eu quiser escolher uma religião? Tá tudo bem, você pode, e se você se identificar realmente com uma religião, você deve escolher se você realmente foi seguir aquilo. Eu não acho que as religiões têm que ser uma prisão, algo ali que você não pode ser quem é, ou algo que afronte a sua liberdade, sua expressão, suas próprias crenças pessoais. Desde que elas se enquadrem em tudo isso, tá tudo bem você buscar ali uma religião, guias e até mesmo aconselhamento espiritual dentro de religiões para que a sua prática mediúnica
mediúnica seja desenvolvida com mais facilidade. Óbvio, dentro de religiões, com alguém ali te guiando, te observando, fica muito mais fácil do que você fazer isso sozinho. Isso é claro. Porém, não quero que vocês se sintam pressionados a entender que necessita de uma religião para se desenvolver espiritualmente, porque não precisa. Não quer dizer que só pessoas que têm religião são desenvolvidas, são espiritualizadas. Pelo contrário, a gente vê diversos casos de pessoas religiosas cometendo muito mais crimes do que pessoas que são ateias, por exemplo. O importante é buscar aonde você se encontra, onde você seja bem-vindo, onde a sua crença seja pertencente. Mais uma vez, sempre buscar o conhecimento. Questione tudo. Questione o porquê daquela erva, o porquê daquele banho, o porquê de tal assentamento, o porquê de tal vela, como fazer tal coisa, o poder que tem cada coisa, qual é a história por trás daquele guia ou orixá. Se eu despertar minha mediunidade quer dizer que eu vou ser uma pessoa bem melhor e nada de ruim vai acontecer na minha vida? Negativo. Com certeza não. Pelo contrário, todas as coisas que acontecerem com você, você vai conseguir ter um olhar diferente. Não serve pra gente virar um juiz ambulante, reis e rainhas da justiça, e sim para autoconhecimento, pra gente conseguir distinguir o que é paranoia do que é espiritualidade, do que é um sinal e o que é uma ansiedade, o que é físico e o que é energia, pra gente conseguir atrair coisas boas para nós mesmos sem ficar buscando justificativa na vida para culpar. A evolução espiritual, ela traz paz, ela traz leveza, traz autoconhecimento, autocompreensão. Mas não quer dizer que ela soluciona todos os problemas, até porque tem problemas que são mundanos, que não são espirituais. Tem problemas que a espiritualidade não vai conseguir te ajudar. Você não vai virar um namastê ambulante, tudo que as pessoas te falarem, você vai ficar, ai, para de reclamar, ai, não, mas hoje as estrelas... Não é assim que a espiritualidade funciona. Você não vai começar a falar, ai, tudo é lindo, tudo são flores, realmente, a energia daquilo, ai... Não. Normalmente, quando a gente tem esse despertar, a gente começa a ver a maldade das pessoas, a sentir energias que não são nossas, a querer se afastar de certas situações porque aquilo não nos cabe, entender padrões repetitivos que nós mesmos cometemos num todo. Às vezes, esse desenvolvimento pode ser bem solitário. Nem todo mundo está preparado para te escutar, para te ouvir, para tirar as suas dúvidas, para ter a paciência com uma pessoa que está desenvolvendo, que está evoluindo. E nem todos ao redor vão acreditar nas mesmas crenças que você. Então, o desenvolvimento e o despertar mediúnico pode ser, sim, solitário, ao ponto que às vezes você só quer virar e falar assim, ai, não, quer saber? Eu vou largar tudo isso aqui, continuar indo na igreja com todos os meus amigos ali, porque, ai, toda vez que eu falo de energia, o pessoal me olha com aquela cara estranha. E quando você começa a olhar e sentir as energias das pessoas, a ser mais sensitivo, você também não vai querer estar perto de todo mundo. Você vai ter olhares mais cautelosos para algumas questões. Você vai perceber certas situações e palavras, gestos e olhares, coisas que você não via antes. E muita gente vai se afastar de você. Porque quando a gente muda a nossa energia, o todo em volta também muda. Quando você começa a elevar a sua energia, você percebe que dificilmente pessoas vão ter a energia bem próxima à sua. Não tem coisa pior do que abaixar ali a sua vibração para poder sintonizar numa energia de uma pessoa que está vibrando baixo. Ela tem uma vibração baixa por só reclamar, por só falar mal, por só fazer fofoca, por estar sempre procrastinando. Quando a sua vibração estiver mais alta, porque você vai estar bem, porque você vai estar se conhecendo, porque você vai estar se descobrindo, você vai começar a olhar aquilo e você não vai se sentir mais bem perto. Entendam que esse processo mediúnico que vendem na internet pra vocês, de que vai ser tudo lindo, de que é só acender uma vela, de que os seus sonhos vão te revelar, de que é só você abrir o oráculo e se você tiver uma ancestralidade ali, você vai entender tudo, não precisa mais estudar nada. De que se você tiver uma pombagira ali bem do seu lado, você nunca mais vai se sentir um dia feia. Que se você tiver seus guias bem cuidados e bem alimentados, você nunca mais vai ficar doente. Que quando você encontrar alguém que tem uma vibração baixa, você não vai ter que se proteger. Tudo isso que é vendido pra vocês é uma grande mentira.
Não é assim que as coisas funcionam. Só que ninguém expõe o lado ruim, ninguém expõe o lado difícil, ninguém expõe, às vezes, você ter que abdicar de uma amizade de muito tempo porque aquilo não condiz mais com quem você é. Ninguém diz pra você as coisas ruins que você pode sentir de uma pessoa que você sempre gostou muito. As dificuldades que você pode passar para que você chegue aonde você quer chegar. Porque é assim que funciona o desenvolvimento mediúnico. Ele pega, assim, um padrão que você tem, um costume bem ruim, assim, e aí quando você tá evoluindo, ele pega e joga na sua vida. Será que ele aprendeu mesmo? Aí se você não aprendeu, você volta do começo. E se você aprendeu, você passa por isso. Só que pra você passar por isso, meu irmão, a vida, ela te dá cada cacete. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O despertar mediúnico, ele não é simples, ele não é fácil, mas depois que você começa a desenvolver, a acreditar, ver as coisas acontecendo, a entender como aquele conhecimento te libertou de um peso, entender qual é o seu dom e qual é a sua mediunidade, o quanto aquilo vai desenvolver quem você é de verdade. Quanto, por mais que às vezes no começo você esteja sozinha, quão boas pessoas você vai conhecer quando a sua vibração estiver lá em cima. Quantas portas ser você mesmo se abrem. Não se culpe, não se martirize, não vejam o desenvolvimento mediúnico como uma razão para vocês estarem em uma religião, em vocês terem que fazer parte de algo, em vocês terem que trabalhar com oráculo, em vocês ter que fazer tal coisa. Tira essa palavra da vida de vocês do ter que. Tudo que é um novo caminho é desconfortável. Sintam-se abraçados, todos vocês que estão iniciando na mediunidade, que têm vontade de ter esse despertar. Tudo aquilo que eu falei aqui sobre as leituras oraculares, sobre leituras de vidas passadas, para entender quem você é, seus caminhos ancestrais, seus caminhos na espiritualidade e até mesmo ajudar o seu desenvolvimento mediúnico. Eu trabalho com isso, vocês podem me chamar se vocês quiserem. Marcar a sua leitura, que vai ser um prazer imenso para mim ajudar vocês nesse caminho mediúnico, ajudar você a se conhecer, a se conectar com você mesmo. Saiba que desenvolver a sua mediunidade e a sua espiritualidade não te torna melhor do que ninguém, mas te dá um passo a mais para quem você quer ser. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de me seguir. Se vocês ainda não têm sua taróloga profissional, me chama. E um beijo!